Olá, bem-vindos a mais um episódio do Rota do Sabor, especial Espanha. Hoje a gente vai falar dos produtos espanhóis, da tradição que as regiões da Espanha costumam dedicar a determinados produtos. A Espanha é um dos países que tem maior riqueza de terroir, de diferentes regiões, cada uma associada a uma cultura, a uma história, a um produto, a um prato. A gente vai fazer um pouco desse panorama da Espanha, com produtos ligados à sustentabilidade, produtos ligados à tradição, produtos ligados ao povo de cada lugar e ao seu terroir. É muita coisa para falar, então tem que contar com a ajuda aqui da Joana Muné, uma produtora cultural de gastronomia, que é espanhola, catalã, e já está no Brasil há muitos anos e que vai contar um pouco da sua experiência vivida tanto lá quanto aqui em relação a esse tema. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada pelo convite, Josimar. E temos também aqui hoje um outro convidado especial, que é o João Ferraz, historiador, um pesquisador da gastronomia e que também recentemente lançou um filme da terra ao prato e que analisa o trabalho de vários chefes de cozinha associados às suas regiões, às suas tradições e que tem, inclusive, vários dos personagens justamente chefes espanhóis, né? É a maior parte. A maior parte deles veio da Espanha. Bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite. O João não nasceu na Espanha, ao contrário da Joana, mas tem uma relação muito forte com a Espanha e com a gastronomia espanhola, né, João? Tenho, acho que a partir de 2015 eu aprofundei bastante, assim, e fui muito para lá nos últimos anos, né? Você, Joana, que nasceu lá e tem um trabalho muito ligado à gastronomia, não só aqui no Brasil, mas a Joana, ela vem de uma família, né, que tem uma tradição de restaurantes, de hotelaria. Você, antes de vir para o Brasil, inclusive, trabalhou muito, né? Eu trabalhei muito no restaurante familiar dos meus pais. Então, que fica Fica no Montseny, que é a 40 quilômetros, num parque natural, entre Barcelona e Girona. E meus pais também, autodidatas total, porque montaram um restaurante já faz 40 anos. E eu sempre, durante, acho que dos 12 anos até vir para o Brasil, com 26 anos, trabalhei direto, todos os finais de semana da minha vida no restaurante dos meus pais, sempre na sala. Nunca entrei na cozinha, sempre trabalhei de garçonete. Ou seja, se relacionando diretamente com o público, com os gostos e tal, né? Sim, e foi para mim uma grande escola. Hoje em dia trabalho com gastronomia, provavelmente, né, desse histórico familiar que foi imposto, né? Porque na Catalunha você tem que trabalhar, muito nova, empresa familiar pequena. Então aprendi uma escola que nunca ia imaginar que hoje em dia eu trabalho, né? Provavelmente graças a todo esse conhecimento que muito veio do meu pai. Né? Meu pai nos ensinava a entender de whisky, de charuto, de digestivos. Então, assim, era obrigação, né? Então, preciso conhecer seu pai, viu? Com certeza. Olha, quando você quiser. O restaurante é incrível. Eu já comi lá, já fiquei no hotel. É verdade. E é incrível a comida. E é interessante, a gente aqui está em São Paulo, que é uma cidade muito cosmopolita e que não tem muito uma identidade gastronômica, assim, o que é a comida de São Paulo. Aqui tem comida do mundo inteiro, né? Já na Espanha, mesmo nas cidades maiores, sempre tem coisas muito típicas, né? O que você lembra, por exemplo, da sua infância na Catalunha? O que é... Uau, muita de coisa, produtos, Josimar, pratos? muito, porque sempre tivemos muito a tradição de viajar, sobretudo de carro pela península, né? Ou seja, a gente pegava nas férias, as três irmãs e meus pais, íamos para Navarra, por exemplo. Tem milhões de lugares que a gente ia só para comer aquele produto. Então, realmente, os produtos de denominação de origem, já naquela época, eram muito importantes, né? Com o nome, né, do lugar, por exemplo, não sei, a gente ia até Castrourdiales, né, que é Cantábria. A gente ia lá só para comer as anchovas, né? Era uma cidadezinha de pescadores. Nos domingos, quando fechava o restaurante, meu pai sempre nos levava para algum lugar jantar. Podia ser a 80 quilômetros, não importava. A gente ia comer alcachofras na brasa, perto de Girona, lá para um senhor que fazia... Então, assim, tem as gambas, tem os percebes, né? A gente ia até Astúrias comer percebes. Para comer cabrales, que é o queijo, né, próprio de lá. Enfim, o cabrito de Sória. Era tipo assim, referências que faziam parte do nosso
né, do nosso roteiro e era importantíssimo. Então a gente não fazia... as viagens eram todas ligadas à gastronomia. O comer era o mais importante, por isso que era de carro. A gente ia parando, né, nas cidadezinhas pequenas. E podia guiar depois de tomar vinho, naquela né? época, não sei como meu pai fazia, mas a gente andava, né, pequenas também nas viagens. Então, cada longas. região tem... E existe uma defesa meio cultural de cada lugar claro. defendendo aquele produto, né? Sim. O João é um especialista em arroz, né? É uma das suas paixões. O arroz espanhol, né? Então, aqui a gente tem... esse aqui é o arroz mais conhecido aqui no Brasil, né? Um arroz bomba, que é... Aqui no Brasil a gente usa o arroz agulhinha para tudo no Brasil inteiro. Que é um arroz delicioso, é um tipo de arroz. Lá na Espanha, esse aqui é o mais conhecido como arroz de paella, mas existem dezenas de arrozes diferentes, né? No delta do Albufeira, tem um monte de arrozes plantados. Aí você tem, por exemplo, Bahia, Albufeira, Bomba, Sénia. E tem mais uma diversidade enorme, assim. É que nem branco para esquimó, mais ou menos, sabe? A gente vê um só, mas ele vê um monte de arroz. E cada um tem um uso que é completamente diferente do outro. É como se... para isso tem que ser esse, para isso tem que ser esse. No Brasil chega... sobretudo Bomba e às vezes o Sénia, que são arrozes similares até certo ponto, né? O ponto de cozimento é parecido, mas tem diferenças também. Esse aqui é um outro produto que é assim, muito conhecido no Brasil como uma coisa tipicamente espanhola, né? Ele se usa em vários preparados e tal. E, na verdade, é um pó... Esse aqui é o pimentão de la vera. Pimentão de la vera, que é um pó de um pimentão seco e transformado em pó. Só que também na Espanha, cada lugar que você vai tem um pimentão diferente, né? Tem o pimento de padrón, pimento de la vera. Sim. E mesmo um produto nacional como o pimentão, não é um pimentão só. E cada lugar também se usa em preparados diferentes, né? Sim, a gente na Espanha tem as comunidades autônomas, né? E cada uma, em função da região, inclusive tem produtos que são os mesmos produtos com tratamentos diferentes, né? Então, é o pimento de Guernica. Pimento de Guernica, que é fabuloso. Eu amo. Como é bom, né? É muito bom. Mas o pimento del Padrón já é da Galícia, toda a parte da Navarra, sobretudo, né, onde tem todas as hortaliças e também tem grande tradição com as conservas, né, de verduras, legumes, enfim. Mas as denominações de origem são muito, né, são para proteger, digamos, os produtos de cada região. Eu acho é uma forma de... Inclusive, tem denominação de origem protegida. Tem uma coisa também que é importante que a gente lembrar para contextualizar nesse caso da Espanha, que o processo de unificação espanhola ele é tardio em relação à maioria dos países, né? Então, tem também uma questão da associação do espaço ao produto, porque o que é natural, né? Em qualquer país você tem isso, mas também tem uma coisa da identidade cultural ser preservada através da comida. Então, a comida ela é um lugar onde se carrega essa identidade cultural muito bem e aí faz com que a pessoa tenha, de fato, orgulho daquela identidade, né? Sim. E tem toda a influência, né, de todos os povos, né, que entraram, sobretudo, pelo sul, né? Por isso que a Andaluzia é tão rica também gastronomicamente, sobretudo a Andaluzia, que foi quando subiram cartaginenses, fenícios, entraram todos por lá, com toda a cultura. Aquela bagagem ficou muito marcada em vários lugares, né? E aí é curioso, né? Como chega o azeite, como chega até as tapas. No norte chamamos de pinchos, embaixo é mais a fritura. Por quê? Porque teve todas essas influências, né? Da onde veio a fritura, de fato, né? Vamos ver isso na prática, né? Vamos começar a experimentar algumas coisas. Ah, que delícia. Porque ver o produto cru aqui só serve para dar fome. Então, enquanto a gente brinda aqui com vermut, assim que se pronuncia, que é um vermute, né? Que é uma tradição também, mas isso não é de nenhuma região específica. Vermute se vermuteia pela Espanha inteira, né? Sim, eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Não saberia te dizer. Até aqui no Brasil, no restaurante espanhol, a gente está aqui no Sancho Baritapas. Então começamos brindando, enquanto a gente pede para virem os nossos próximos passos. Julián, o nosso chefe que está nos alimentando hoje, vai ter que explicar tudo isso aqui, porque é coisa demais aqui para a minha memória. Licença. O que você preparou, Julián?
Es un plato bastante tradicional en España. Ese es un revuelto de aspargo blanco con gambas. Aquel es un pimiento del piquillo confitado, como se sirve en las casas, en los asadores. Este es un sarnambí, es un marisco de aquí, de Brasil. Está feito con unas molio marinera, a base de fumé, y los tradicionales callos a la madrileña, la dobradinha española, con chorizo y jamón ibérico. Nossa, Bueníssimo. Que disfruten. muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, aqui tem uma viagem pela Espanha e produtos, né, como o pimento de pequillo, que é delicioso. É um dos pimentões, a gente não tinha mencionado ele antes. É um dos muitos pimentões que a gente tem na Espanha. Bom, na Espanha sempre se come com pão, né, os pratos. Então, cada um pega aqui já o seu. Olha, parece que vai chegar agora um arroz. Os arrozes, né, da Espanha são super típicos. Eu abri um espacinho aqui para o Julián. O que esse pão aqui? Apresentação aqui. Que bueno. Nossa, incrível. Explica. Ese es un arroz de polvo y panceta, Polvo e panceta. Que bueno. Mare e monte. Comemos com a colher, né, chefe? directamente. E esse também está com bomba? Tá, esse con arroz bomba. O arroz bomba. Arroz bomba. E essa é uma coisa que tem muito na Espanha, né? Mar e monte, né? Quer dizer, pegar coisas do mar e coisas da montanha. Sabe que numa dessas aulas de arroz que eu fiquei lá com o Kiki, ele falou da que Costa, né? é sempre você vem com a colher ao contrário, raspa um pouco para tirar a parte de baixo do arroz, puxa de volta e come misturando tudo, né? Então aqui a gente está no território de Valência, né? Embora tenha a barriga do porco, não é tão típica de lá, né? Mas os arrozes, assim, dessa região ficam na memória, né? Toda a costa do Levante tem arroz, né? Desde o delta do Ebro, Alicante, passa todo, e aí depois Castilhão, né? De La Plana, e aí Valência. E a Catalunha tem um arroz também, uma maneira de fazer que é um pouco diferente. Sim, inclusive lá em cima, no Empordà, temos um arroz que chama arroz de Pals, que também é denominação de origem. Você trouxe para mim uma vez de Ah, viagem. é sério? É um arroz super excelente também. E são maneiras de fazer com ligeiras diferenças também. E pra gente é um pouco... Parece que é tudo a mesma coisa, mas também não é, né? Então, Muito diferente. o sofrito é diferente, se adiciona o tipo tomate, de sabor, finaliza no forno ou não, tem o arroz só no forno. Tem um arroz que me mostraram uma vez lá, que eles faz como se fosse uma omelete por cima, na última hora, e vem com uma coisa quente por cima. E faz como se fosse uma espuma de ovo por cima cozida por cima do arroz, é uma coisa incrível. Nunca provei. E que é uma preparação completamente... Onde você comeu isso? O Kiki me mostrou. É uma preparação que estava se perdendo, assim, porque também tem uma imposição cultural. Quando um produto fica muito famoso, todo mundo passa a aderir. Então, a paella valenciana, a paella marineira, e todo mundo quer paella marineira. Então, as pessoas que fazem outras receitas passam a fazer cada vez mais uma receita que ficou famosa. Então, também tem, né, essa coisa de tentar resgatar... É interessante até a terminologia, que no Brasil parece estranho falar de arrozes, né? No Brasil a gente come arroz todo dia, mas come arroz, né? E aí, eventualmente, um risoto, mas na Espanha se fala dos arrozes espanhóis, quer dizer... Sim, porque não é muita, paella, uma paella de um tipo, de uma região. Tem arrozes, né? Todo país tem... É que não tudo pode ser chamado de paella, né? Que às vezes é essa conotação que a paella... Paella é o nome da panela, né? Total, só. Mas a gente faz arroz, você comeu um arroz na minha casa uma vez, lembra? Fizemos arroz? Eu fiz um arroz para sua mãe. Então, não fizemos aquilo, nunca pode ser chamado de paella, por exemplo. Eu fiz um na minha casa você faz o arroz com porco, com coelho às vezes, com frango, com salsicha. Então você tem a carne, né? E aí todo
O peixe lembro que eu entra, cozinhei, né? A fiquei super sípia. nervoso de cozinhar pra sua Sério? família. Não fizemos na brasa aquele Eu arroz? fiz na brasa e fiz um doce de figo mineiro. Ai, eu lembro, que delícia. Tinha Muito bom. figo Só eu não tava lá. Repararam, né? Mas Repararam, você né? vem. Podem devolver tudo aí que Você já estão comendo. comeu a la marineira aqui? Como uma almeja a la marineira? Você quer uma? Ou Eu você já comi, comeu? Ah, eu já comi. Quiser que eu te sirva, João? Eu vou pegar daqui a pouco. Sim. Deixa aqui a colher. O porco tá delicioso. Sim? Essa seleção tem bastante coisa de mar, né? Tem o polvo, as almejas, o camarão. Mas, gente, vou comer com os dedos. O que você contou da história do camarão? Que Ah, não. Memórias de infância. Não, que muitas vezes me perguntam aqui, o que você sente falta? Eu sinto falta de pouquíssimas coisas. Realmente, frutos do mar é uma coisa que lá você tem, né? Sobretudo no inverno, né? Você come muito fruto do mar. Mas o sabor da cabeça do camarão, que é uma coisa que desde pequena, né? Todo mundo come lá. Nunca, aqui não tem, né? Não tem a gamba, né? Que não é nem o camarão, seria... É muito estranho pra gente, pra cultura alimentar brasileira, pensar em comer a cabeça do camarão, né? Sério? Tem um preconceito de que seria o lixo, que é um dejeto. E as pessoas não comem, né? Mas, de fato, imagina, a gente come tudo, né? A cabeça do peixe, né? Quando você abre um peixe, eu lembro sempre, assim... A gente na Espanha, se diz, né? Porque aqui também não desculpa, tem o hábito de Não. servir a cabeça de peixe. Né? Os japoneses fazem isso, sabe? Sim. É uma iguaria, claro, a cabeça. iguaria, Né? Eu lembro- As bochechas, Nessa primeira viagem, que foi quando eu visitei os pais da Joana, eu comecei pelo País Basco. E eu fiquei impressionado com as cocotias, né? Que é o... Claro. Não é bem a língua, né? É o papo do peixe, assim. é. E é um triangulinho, né? Que fica bem no papo do peixe. Nossa, maravilhoso. E lá é a coisa mais importante, assim. Eles comem cocote, é um sinal de orgulho no País Basco. As cocotias da Prupi, salsa verde. E eu é uma cheguei... raridade, quer dizer, raridade porque é um pedacinho muito pequeno do pequeno. peixe, né? E um por peixe. É. E eu cheguei aqui querendo comer isso. E fui numa peixaria de um cara que vende peixe para restaurante e falei, ó, corta todas que eu compro. E ele expliquei, eu tiro assim, não sei o quê. E depois de um tempo ele se cansou, se encheu o saco também. Falou, o que esse cara quer comprar? Mas aqui, isso? Eu tentei, Aqui no Brasil. mas não deu funciona. certo. Também não funciona com qualquer peixe, né? Dos nossos, a garopa e o namorado faz algum sentido, mas é difícil. Bacalhau, né? Bacalhau também é muito típico, Cocotilha de né? bacalhau É que a gente delicioso, não que tem tem o na peixe, Espanha, se usa Muito muito de típico. codes. né? E de... No País Basco. Bacalhau e merluza, né? São os dois mais... Ai, que mais delícia. A gente não falou dos vinhos, né? E os vinhos, se a gente está falando de tradição local, produção local, sustentabilidade, né? É uma coisa que os vinhos, primeiro que a Espanha é o país que tem o maior vinhedo da Europa, né? Assim, em matéria de uva e de vinho é uma potência incrível. Né? E o vinho depende da preservação do território para ser o vinho, porque o vinho, antes de tudo, é a uva, né? Antes de tudo é o que vem do campo. Então, se deixar destruir o campo, se deixar, se não sustentar não só a terra, mas a cultura de quem produz, né? Acabou o vinho, né? Porque a parte mais fácil do vinho é vinificar. Exatamente, A mais difícil é produzir a uva. Uma uva maravilhosa, né? É incrível, né? Porque eu estou pensando aqui se quase todas as regiões produzem vinho. Sim, Entendeu? E Espanha inteira e são vinhos completamente diferentes, né? Não dá para comparar, né? Bierzo com Rueda, né? Tipo, se cada um tem La Rioja, tem todos os vinhos da Catalunha que são muito diferentes, os cavas do Penedès, são muito diferentes dos vinhos que estão sendo feitos lá no São 5 denominações no catalanas, Empordà. Maravilhosos, né? O Priorato, eu amo o Priorato. Incrível. Eu amo, mas... E Xerez, né? Xerez não pode Xerez. esquecer, né? Aqui com essa Mas comida. é incrível que tem as regiões muito famosas, né? De Ribeira do Duero La Rioja, e La né? São Rioja. os mais famosos. Mas, né, nos últimos 20 anos tem esse movimento do vinho que a gente chama de natural, embora não seja o melhor nome. E tem uma juventude na Espanha fazendo que virou um ponto importante também dessa revolução no cenário do vinho, de fazer vinhos com mais respeito à ecologia, ou ligada a Natureza, princípios de fases lunares, etc. A Espanha virou um ponto importante também para esse processo, que é uma coisa que está acontecendo. Tem Né? um movimento legal, né?
E aí terminam descobrindo coisas, né? O Priorato, por exemplo, que você acabou de falar, até pouco tempo atrás não era conhecido pelos vinhos. E os caras mais modernos que foram lá no Priorato fazer vinho... Foi o Peter Cissek. E foram pegar os vinhos, as vinhas velhas, os processos antigos, para fazer um vinho que hoje tem um prestígio incrível. Mas são vinhos... É uma visão moderna, mas do vinho antigo, do vinho do terroir. Então, se não preservar aquele território, esse vinho não tem. E lugares como a Galícia, por exemplo, que não tem a menor tradição de vinho, mas sempre fez vinho, né? Sempre fez vinho. De repente você começa a redescobrir. Nossa, os vinhos da Galícia tem vinho bom. Ribeira Sacra toda. Né? O País Basco tem um vinho, tem o Tchacoli, né? O Tchacoli, que eles têm um orgulho gigantesco. E esse tem a Cidra, E quando é ruim para burro, mas quando é bom, é muito bom. Aí é muito bom. Você não pode nem falar mal de um Tchacoli lá, que não é bom, né? Isso vale para todas as regiões vinícolas, né? Porque da Europa, pelo menos. Você falar... Está muito bom o arroz, né? Tá muito bom. Então, para mim, só faltou a dobradinha, que é Madrid. Totalmente. Calhas é a madrilenha. Sim, Madrid. Que também é interessantíssimo, porque Madrid é uma capital cosmopolita, também assim como São Paulo, mas tem uma cozinha típica muito mais reconhecida, né? Então, mesmo sendo na capital, você tem pratos que são... Muito antigos, né? Como, por exemplo, esses caios à madrilenha, que é a dobradinha, a madrilenha, que era o que me faltava provar. Eu acho que a distância entre o campo, o mar e a cidade na Espanha é menor que no Brasil. A nossa cidade é mais desconectada do entorno dela do que a cidade espanhola. A cidade espanhola, essa transição entre campo e cidade, ela é mais leve, ela é mais atenuada. Aqui no Brasil, quase que são dois mundos diferentes, né? Não sei se você acha isso também. E também a Espanha, ela é abastecida muito rápido, né? Tem muita facilidade de transporte. Então, por exemplo, você pode receber diariamente peixe da Galícia, né? Frutos do mar da Galícia, no outro lado da península, né? Então, isso também é uma coisa... Agora, Madrid está a 400 Tem quilômetros do mar. E tem Tem. coisas assim. Agora, no Brasil, São Paulo está a 70 quilômetros do mar, né? Então, poderia ter uma cultura... Se você for ver o que tem ao redor de São Paulo, inclui o mar. Né? O mar está ali do lado. Mas é que a gente não... acho que a Espanha foram muito mais séculos desenvolvendo essa coisa local, regional, né? As invasões que houve na Espanha aportaram coisas, mas não destruíram o que existia lá, né? Eram invasões mais em termos dos mouros, os árabes, os bárbaros. Bárbaro nada, que levaram cultura e não destruíram a cultura que Até tinha, os judeus, né? Depois dos árabes também. Então a gente no Brasil não teve tanta sorte assim em relação à colonização, eu acho, porque terminou mais destruindo do que acrescentando, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Vamos agora celebrar a Espanha, né? Celebrar as delícias gastronômicas, a cultura que está embutida em cada uma dessas iguarias, a possibilidade de conhecê-las. Aqui no Sancho Bar e Tapas, assim, é uma espécie de isca, né? Porque você aqui comendo só dá mais vontade de ir para a Espanha para comer a coisa verdadeira e que bom que a Espanha criou tem criado uma estrutura de turismo gastronômico ligado à terra, ligado ao local, com os paradores e tal. Ou seja, isso aqui é só a ponta do iceberg que vocês estão vendo, mas era a nossa intenção em fazer a Rota do Sabor, esse especial da Espanha, mostrar um pouco das maravilhas da cultura e da cultura gastronômica desse país. E eu agradeço a colaboração da Joana Munet, Agradeço o convite. do João Ferraz, e ficamos por aqui com vocês, mas com eles eu ainda vou terminar esse pequeno banquete, né? Obrigado pela audiência. Até o próximo Rota do Sabor aqui no canal Sabor e Arte. Até lá.